Olá, turma! Retornamos à nossa aula, passado simples 1 e 2. No primeiro vídeo, a gente viu as formas afirmativas do passado simples, unidade 3, né? E agora vamos para a unidade 4, onde a gente vai ver, primeiramente, as formas interrogativas do passado simples. Isso está na página 145, tá? Unidade 4. Vamos lá. Para fazer perguntas no passado, utilizamos o verbo auxiliar did antes do sujeito. Neste caso, o verbo volta para sua forma original, ou seja, o verbo principal da frase fica no infinitivo. Então, a fórmula é verbo auxiliar did, mais sujeito, mais verbo principal no infinitivo, mais complementos. Complemento é o que vem lá para o final da frase. Alguns exemplos que estão no seu livro. Did you watch the movie yesterday? Did é o verbo auxiliar. Ele não tem tradução, tá? You é você, watch está no infinitivo, mas essa frase é você assistiu. Poxa, mas o watch está no infinitivo. Por que assistiu? Porque o did é que está no passado. E o did, ele é auxiliar por isso. É ele que dá o comando desse passado, ok? Ele não tem tradução, mas é ele que está dizendo que essa frase está no passado, tá? Você assistiu ao filme ontem? E o outro exemplo. Did the children study for the test? As crianças estudaram para o teste? Agora as formas negativas. Utiliza-se o auxiliar did entre o sujeito e o verbo, acompanhado da palavra not. É comum também a contração didn't. O verbo deve manter a forma do infinitivo. Então, a fórmula é sujeito mais verbo auxiliar did mais not ou didn't, mais o verbo principal no infinitivo, mais complementos. Lá no livro tem alguns exemplos, eu tirei 2 aqui. We didn't bring the books yesterday. Nós não trouxemos os livros ontem. Didn't, não. Bring está no infinitivo, mas da mesma forma que na interrogativa o did era quem comandava esse verbo no passado, o didn't faz o mesmo papel. É ele que está dizendo que essa frase está no passado, ok? E o próximo exemplo, dinosaurs did not live with humans. Os dinossauros não viviam com humanos. As duas formas estão corretas. Numa prova, você pode usar ou o did not ou o didn't. Não misture ou uma forma ou outra forma. Você vai ver ainda na 145, leitura e interpretação de textos, falando sobre a importância dos tempos verbais. Saber reconhecer os tempos verbais da língua inglesa não é importante apenas para a gramática. Em qualquer texto, assim como acontece em português, os verbos são uma das classes de palavras mais relevantes, mais importantes. Identificar se um fato está acontecendo no momento presente, se ainda vai acontecer ou se já ocorreu, é fundamental para a correta compreensão das informações contidas no texto. Um único verbo mal interpretado pode comprometer todo o contexto em que está inserido. Aí há a proposição de atividades. Na página 146, a atividade discursiva. Tem o texto para as questões 1 a 4, mais as questões 5 e 6. Essas questões 5 e 6 não estão relacionadas ao texto, elas estão relacionadas ao passado simples. Na página 147, texto para as questões 7 e 8, mais as questões 9 e 10, que também não estão relacionadas ao texto, estão relacionadas ao passado simples. Ainda na 147, atividade para casa, texto para as questões 1 e 2, mais questões 3 a 5. Texto para as questões 6 a 9,
na página 148, e o Mais Enem com as questões 1 e 2 na página 149. Quais são os nossos próximos passos? Em nossa próxima aula, corrigiremos as atividades. Vocês vão ter aí o final de semana para poder fazer, ok? Eu aproveito para deixar aqui um quiz sobre o passado simples para você testar o que aprendeu nesta aula. Então, são 3 quizzes, tá? Um de past simple, passado simples, o outro de verbos irregulares, são 2 quizzes diferentes. Os 2 são sobre verbos irregulares, só que um é de um tipo e o outro é de outro tipo. São interessantes, não deixe de fazer, anote o seu score, veja onde você errou, ok? Esse site que eu estou indicando para vocês, o English Club, é muito legal, embora ele seja em inglês. Ele é bem explicativo, tá? Se você fizer um esforço e visitar e procurar, né, usá-lo como ferramenta, vai ser muito legal para você aprofundar os seus estudos de inglês, ok? Então, obrigada. Na próxima aula a gente vai corrigir esses exercícios, ok? Bye, bye. Até a próxima aula. Obrigada.